Bom dia a todos. Agradeço o convite do Francisco, é para mim um prazer estar aqui convosco. Queria só fazer 2 ou 3 comentários e partilhar um pouco a minha experiência recente sobre este fenómeno de apoiar startups. Eu penso que muita coisa foi feita e o Francisco tem os seus méritos indesmentíveis nesta dinâmica. Mesmo nos últimos 2, 3 anos, que nós começámos a ouvir promotores há cerca de 3 anos, e mesmo nas experiências anteriores, nota-se uma diferença enorme sobre o que acontecia há 2, 3 anos e o que acontece agora. Penso que o ecossistema de apoio às startups em Portugal evoluiu com muita intensidade e com muito profissionalismo. Da parte dos promotores, nós hoje ouvimos equipas de jovens e não jovens, mas a maioria jovens, com uma preparação e com uma visão bastante exigente e bastante profissional. E nós temos visto essa evolução. Creio que as estruturas que foram criadas ao nível do governo e dos seus instrumentos, nomeadamente a Portugal Ventures, que tem permitido alavancar projetos importantes, e não falando do início deste processo, das verbas do Compete, que sem isso nada teria sido possível. E no nosso caso, que contamos também no nosso capital com o Fundo Empreender Mais da Caixa, também temos vindo a ser estimulados e motivados a fazer mais e melhor, e temos encontrado um apoio muito forte destes stakeholders que vivem connosco e que nos têm permitido fazer investimentos. Eu só queria fazer um comentário àquilo que o engenheiro Roberto Branco fez. O second round, eu concordo com tudo o que disse, mas há aqui um probleminha para resolver na nossa perspectiva, que é se os BAs do primeiro round não entrarem, vai ser complicado para os investidores do second round. E, portanto, há que criar aqui uma passagem e um formato de evolução, porque se estivermos a bancar ainda por cima fora de Portugal, com investidores um pouco mais exigentes, se nós BAs não formos ao second round, ou uma parte deles não for, isso vai ser um problema complicado para resolver. É um pensamento que queria partilhar consigo e que já aconteceu connosco numa das participadas. Ok, então a ilustrar a audiência, eu preparei aqui uma incidência um bocadinho diferente do meu antecessor. Gostava aqui de passar muito rapidamente sobre o que é que são os BAs, mas não vou tentar ensinar nada, porque toda a gente sabe mais do que eu, das pessoas que aqui estão. Queria depois dar aqui uns pequenos conselhos ou chamadas de atenção aos empreendedores que estão aqui na sala, e depois apresentava muito rapidamente a PNV Capital. Sobre aquilo que eu disse anteriormente sobre os empreendedores, é uma das máximas que nós seguimos, é que temos que tentar ver se quem está à nossa frente são pessoas com alguma criatividade para bancar capital, ou são de facto empreendedores, porque o exemplo que aqui está pode ser verdade ou pode não ser verdade. Quer dizer, quem tem a neve à disposição pode estar a tentar fazer a montagem, vender os bonecos de neve, e portanto está a tentar. Isto é uma imagem que tenta desmistificar um bocadinho quando nós estamos perante empreendedores, um bocadinho, entre aspas, com habilidade a mais, e que temos de ter a coragem de explicar que não é este o registro que nós queremos fazer as coisas. Portanto, um business angel, segundo aquilo que são as definições, são pessoas ou organizações que financiam iniciativas em startups, e o capital serve para fazer o caminho nos primeiros tempos e para vencer as dificuldades no início. Como foi já aqui referido pelo Francisco na sua apresentação, nós, está ali sublinhado os business angels aqui neste vasto domínio do ecossistema. Isto parece um bocadinho com o que eu disse de início, que é, no fundo, eu acho que Portugal tem feito muita coisa e as coisas têm estado a correr bem naquilo que são aqui os várias cores, as várias bolinhas, os vários domínios, e acho que o país tem um enquadramento completamente diferente nos últimos anos, e isso de certeza absoluta que vai dar resultados. Portanto, só para tentar, este slide tem a ver com representar os vários domínios. Os business angels são só uma linha
nestas 100 ou 200 linhas que aqui estão e, portanto, eu creio que todos os domínios foram ativados, uns mais rápidos, outros menos rápidos, mas acho que as coisas estão a correr bem, como referi no início. Portanto, aqui, onde é que nós entramos nos ciclos de financiamento? Um bocadinho aqui entre a ideia e a prova de conceito, e depois seguem-se os investidores que foram já referidos aqui pelo meu antecessor, até que se torne possível fazer o exit definitivo ou haver um novo enquadramento para um IPO ou situação do género. De outra forma, portanto, numa fase inicial, os Family and Friends, depois os Business Angels e depois os Venture Capital, que no fundo os Business Angels estão aqui um bocadinho entre os investidores informais e os investidores formais. Isto é um slide que eu retirei do site da IBAN, que foi posto na sexta-feira passada. E, portanto, faz aqui uma repartição sobre onde é que estão a ser alocados as verbas do capital proveniente de Business Angels, notando-se uma preponderância enorme a nível da internet e da web, e depois até o entertainment. Depois há um conjunto de situações que vão desde o IT service aos clean technology, softwares, etc. Eu penso que o que se passa em Portugal é algo parecido com isto. Em baixo temos a forma, o ciclo onde os investimentos são chamados, portanto, no idea stage, no development, que é o essencial, e no revenue stage, quando o projeto já monetiza. Há uma tendência nos Estados Unidos, que não está aqui representada, que é a maior atratividade do setor da saúde, também fruto das novas políticas do Presidente Obama. Mas aqui esta preponderância da internet só fixia aqui uma bandeirinha, que é a responsabilidade que nós temos enquanto investidores para que não estejamos a contribuir para mais bolhas nesta área, e os valuations que nós temos visto em algumas situações apontam para esse risco. Portanto, recomendava algum cuidado, porque hoje já se pedem pré-monies com uma intensidade forte. Portanto, nós, Business Angels, aqui em Portugal, o nosso ticket médio entre 25 menos vezes e 150 menos vezes, portanto, o range de 100, 110, 120 mil euros é o ticket médio que nós costumamos aplicar, sendo que muitas vezes, quando sindicamos, podemos reunir proveniente de Business Angels de €500 mil nos investimentos. Este slide tenta só chamar a atenção, isto agora é a parte que eu gostava de dedicar mais aos empreendedores, há aqui um relacionamento entre os empreendedores e os investidores, que é quase como o relacionamento do casamento. Nós atingimos sucesso se nos conseguimos divorciar, ou seja, nós não atingimos sucesso se tivermos um casamento duradouro para a vida, mas se nós nos conseguimos divorciar sem ser litigioso, de preferência, temos atingido o sucesso. Portanto, esta história do piropo e da provocação tem a ver com os networkings que nós vamos formando e tentar encontrar oportunidades, e os empreendedores também virem ter connosco. Tem a ver também com as ações de coaching e de mentoring que nós fazemos. Depois há uma apresentação, uma partilha de ideias, que nós podemos chamar que é esta situação do namoro. O noivado já começa a fazer o disclosure de algumas informações e de conhecimento dos membros da equipa, etc. Depois temos a parte dos contratos, dos term sheets, etc., que tem a ver com o casamento. E depois o divórcio, que é o objetivo último desta relação, que chamava a atenção dos empreendedores, que é isto que vai ter que acontecer. Portanto, ou acontece com benefício de todos ou com menor benefício, mas o fim vai ser o divórcio. Partilhar aqui 10 causas porque as coisas às vezes não funcionam. Está um bocadinho na moda hoje, pelo menos nós temos visto,
nós perguntamos, tem um plano de negócios? Epá, o plano de negócios ainda não fizemos, pá, mas temos aqui uma série de ideias, etc. E as pessoas dizem isso com um convencimento enorme, que não é preciso. Se calhar em termos de formalidade, porque as pessoas depois têm aquele pensamento, quando nós fazíamos aquelas candidaturas ao PEDIP para a subvenção dos subsídios, tínhamos de fazer candidaturas muito elaboradas, a cumprir os formas todos, não é isso que estamos a pedir. Agora, a inexistência de um plano de negócios muitas vezes revela que todo o exercício de 0 a 100 não foi feito. Portanto, nem todas as áreas foram pensadas, nem aprofundadas e nem os caminhos foram escolhidos para se poder fazer o caminho com sucesso. E, portanto, os senhores empreendedores, na nossa perspectiva, devem fazer sempre este exercício, porque é um exercício que nos vai apresentar dúvidas e nós vamos ter que ter capacidade para as ultrapassar. Se nós não fizermos o caminho, as abordagens servem todas e sabemos que isso não é verdade. Há modelos de negócio fantásticos, ideias muito interessantes, mas às vezes esquecemos como é que isso se monetiza. Ou seja, como é que isto faz dinheiro, por onde é que entra o dinheiro, como é que nós vamos financiar. Portanto, se não há uma lógica de monetização, não vai ser duradouro, não vai correr bem. Aqui há pouco tempo tive uma conversa interessantíssima com um promotor brasileiro que já levantou dinheiro, bastante dinheiro no Brasil e ia na semana a seguir para fazer apresentações para a Harvard e ele estava-me a apresentar o negócio e apresentar numa conversa social, não era para investimento, e apresentou-me os benefícios e as características da aplicação. É uma coisa chamada Crânio, com Q de novo. E com um entusiasmo fantástico, tenho 32 anos, e dizia-me o que é que aquilo fazia, o que é que não fazia, era fantástico. E eu depois perguntei-lhe, e tu como é que tu fazes, como é que é a faturação? E ele disse, você é investidor. Portanto, ele estava a vender a facilidade e as características da solução, mas não tinha percebido que a pergunta também tinha que ser respondida. Ok, vou ser rápido. Esta história da ideia, eu tenho uma excelente ideia, vou triunfar. Muitas vezes isto é sinónimo de fracasso e acho que qualquer ideia e qualquer projeto deve ser implementado, tem como requisito nós termos uma ideia bastante profunda, ou o mais profunda possível, de como é que o mercado vai receber isto, qual é a pesquisa de mercado que foi feita, quais são os players que vão opinar sobre isto. Acho que isto é fundamental para mitigar os riscos. A equipa às vezes é fantástica, tem ideias, tem capacidade de evoluir na tecnologia, mas falta muitas vezes a capacidade da tomada de decisão, de enfrentar o risco e de ter skills de gestão. Portanto, muitas das vezes nós recomendamos, vocês são uma equipa de tecnológicos e de engenheiros fantásticos, pessoas doutoradas inclusivamente, mas se calhar faz sentido colocar aqui alguém com experiência de gestão, algum colega, uma pessoa mais velha que vocês conheçam, para facilitar e para mitigar o risco. Isto é uma variável tremendamente importante. Se o espaço estiver muito ocupado, é um bocadinho aquela lógica, ok, eu fiz umas pesquisas na net e não existe nada neste domínio. Ok, se não existe nada, se calhar é preciso ter cuidado, porque se não existe nada, por alguma razão, deve ser. Se encontrarmos mais de 10 referências ou uma aproximação à solução que nós queremos montar, provavelmente também temos de ter cuidado que o espaço, se calhar, já está ocupado. Propriedade intelectual é uma variável importante e polémica, porque no outro dia estava com um promotor e perguntei-lhe, você tem... Como é que está a fase do registro das patentes? Eu disse, não registrei patente nenhuma porque tenho dinheiro para registrar a patente em Portugal, mas depois não tenho dinheiro para pagar aos advogados para defender as patentes lá fora. Quer dizer, acho que há aqui um equilíbrio no meio disto e acho que não deve ser descurada esta fase de... Isto é o ativo mais importante quando nós vamos para second round, por exemplo. Um bocadinho a lógica da gestão, não tanto como falei há bocadinho de mitigar o risco das startups, mas reforçar a equipa com pessoas com experiência de gestão, não só a mentoria, mas se calhar uma relação mais próxima. Faz sentido as pessoas, os promotores assumirem esta falta e terem a modéstia e a humildade, dê-me aqui uma mão,
vamos embora. Os Business Angels aqui podem ser ou não a chave, há vários formatos de colaboração, mais próximos, menos próximos. Ficam às vezes satisfeitos quando conseguem bancar e o equity necessário, mas esquecem-se de outros requisitos que não foram pensados, nomeadamente os connections no setor, as lógicas de acesso aos planos de marketing, tudo isso é uma variável importante. Descurar o marketing. Creio que em algumas situações as coisas não evoluíram tão rapidamente e tão fantasticamente como previsto, porque descurar o marketing. Não há grandes expertises aqui, mesmo em Portugal. E depois há aqui aquela lógica do às vezes sai-se cedo demais e não se luta pelas ideias com a determinação com que às vezes as frustrações fazem com que nós os enfrentemos. PNV Capital é o veículo que eu represento aqui. Os acionistas, a Busy Angels, a STN Capital, que é uma empresa detida por mim, e 2 BAs individuais, o Cacerinho e o Paulo Carpinteiro, e contamos também com 25% do fundo Empreender Mais da Caixa. E atuamos em co-investimento com o Finova e o PM Investimentos. Onde é que nós gostamos de investir? Portanto, tecnologias de informação, agroindústria, alimentar, ambiente, educação e saúde. Temos 4 investimentos realizados. O TTR, que já fez second round, o BeWorkit, a Impact e o UBQ. E temos em pipeline, em perspectiva de fecho, mais alguns investimentos nos próximos 2 meses. Muito obrigado e ao meu ajuda para o secretário.